Lígia Vasconcelos, que é gerente de avaliação da Fundação Itaú Social. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer o convite de estar aqui. Já participo de alguns desses seminários. Acho que que a rede tem um papel importante aí na divulgação da avaliação e da capacidade de justamente trazer as pessoas que estão interessadas no tema para a discussão. Eu vou falar sobre os cursos da Fundação Itaú Social. Espera aí, sou eu mesma que mexo aqui, né? Deixa eu descobrir aqui. É apertando mesmo? Esse programa de avaliação econômica de projetos sociais, onde se inserem os cursos, ele, na verdade, é da Fundação Itaú Social, mas é com uma parceria interna do banco. Então, eu mesma não sou da Fundação, eu sou do banco, minha área de avaliação é do banco, e a gente dá suporte na parte de parte técnica de conteúdo econômico para esse curso, junto com a equipe da Fundação Itaú Social. Eu acho que lá atrás, em 2003, 2004, esse tema de avaliação... E aqui a gente também trabalha com foco em setor público, mas eu acho que quando nasceu o programa era muito mais focado em terceiro setor, né? Então é muito pensado para terceiro setor e projetos sociais, mas lógico que as políticas públicas, políticas sociais estão dentro dos projetos sociais. Uma área que estava crescendo, estava muito em discussão de avaliação, e nesse momento a Fundação apostou nesse programa de avaliação econômica com um foco muito grande na disseminação da cultura de avaliação. Em específico, nessa parceria com o banco, o foco do programa é muito voltado para a avaliação econômica, e aí o que a gente entende por avaliação econômica é uma avaliação de impacto. Então, é uma avaliação de impacto, tentando inferir causalidade mesmo, se os programas sociais efetivamente estão trazendo os benefícios a que eles se propuseram, e, junto com isso, uma análise de custo-benefício, portanto, uma análise se aqueles recursos foram bem investidos, se o impacto alcançado ele paga o investimento que foi feito, ou se existiriam outras, e a discussão é se existiriam outras alternativas com o mesmo investimento que poderiam gerar maior impacto, ou vice-versa, se o mesmo impacto poderia ser investido com menor investimento. São várias ações no curso. O programa, então, essa discussão começou lá em 2003, o programa em si foi lançado em 2004, com um seminário de avaliação, os cursos mesmos começam em 2005. Aqui, só para esse escopo do programa, que é um pouco maior do que os cursos, mas acho que o curso é o grande carro-chefe deles, então, a gente tem vários seminários, né, um seminário maior, internacional, esse ano vai ser agora em outubro, em São Paulo, e alguns seminários regionais, que aí a gente tenta sair do eixo São Paulo-Rio e levar esses seminários para o Brasil inteiro. Os cursos, eu vou falar mais especificamente dele, tem algumas outras ações de disseminação. Então, um material muito parecido com o curso a gente tem em formato de CD, a gente tem no site uma biblioteca das nossas avaliações e de estudos de educação, que o foco grande da Fundação são programas em educação, e nós fazemos avaliação. Aí, no caso, a minha área faz não só as avaliações da própria Fundação, mas também de alguns projetos, programas de parceiros e de interesse público. E aqui tem uma lista, eu não vou passar por ela, uma lista da nossa agenda de avaliações, das avaliações que a gente vem realizando desde que o programa começou. Os cursos, eles começaram com o curso para gestores sociais, que é o carro principal mesmo, desde 2005. Eu vou mostrar os números daqui a pouco da expansão desses cursos ao longo do tempo. E sempre com este foco mais em terceiro setor, nos cursos abertos, em geral, o público é maior mesmo de instituições sociais, mas também para setor público, e, ao longo desses anos, foi se consolidando também uma participação e um interesse muito grande no contato com secretarias de educação, secretarias de assistência social e algumas outras entidades públicas. Quando a gente começou a expandir os cursos, porque o curso material, assim, o programa foi criado nessa parceria dentro da Fundação e dentro do banco, que seria um conteúdo adequado que a gente gostaria, eu vou passar por esse conteúdo depois, mas a gente convida professores, pesquisadores da área para dar os cursos, efetivamente. A gente não tem braço também para nós mesmos
tanto da Fundação como do banco, para efetivamente dar o curso. E, com a expansão, a gente se deparou com o problema de ter que ter mais gente formada com essa especialidade para poder ser professor do curso. A gente começou já há 3 anos que a gente oferece um curso avançado, de nível de mestrado, específico de avaliação. Lógico, não é um mestrado inteiro, mas seria a disciplina equivalente de avaliação de um mestrado, para formar mais pessoas com esse conhecimento. É lógico que aí o foco principal é nos ajudar, e hoje os cursos, acho que mais da metade deles são alunos saídos desse curso, que oferecem um curso de gestores sociais, mas também a gente está formando, né, está disseminando por outros caminhos para que a avaliação seja perpetuada também em outros lugares, não necessariamente pelo nosso atendimento direto. E também, mais recentemente, a gente criou um curso de extensão para alunos de graduação. Então, em algumas parcerias com universidades, a gente oferece em formato de curso de extensão. O conteúdo que eu vou mostrar é parecido com o curso para gestores sociais, mas, lógico, o público é um pouco diferente. A gente fez alguns ajustes para atender esse público e também na intenção de outra forma de disseminar. Acho que a gente tem um caminho direto dos cursos que a gente oferece diretamente e um outro caminho que é formar pessoas que futuramente podem estar também fazendo avaliação e oferecendo cursos em outras situações. Aqui um pouco desses números. Quando a gente começou em 2005, a gente começou com cursos, com um curso em São Paulo, e esses cursos faziam um pouco o eixo Rio-São Paulo. Então, num semestre era no São Paulo, no outro semestre era no Rio. Entrou num semestre um curso em Belo Horizonte, que, por sinal, acho que o primeiro curso de Belo Horizonte foi na Fundação João Pinheiro. E aí a gente começou, aos poucos, expandindo. Lá para 2008, começou a expandir esse número de cursos, e hoje a gente está mais ou menos com 10 cursos, de 8 a 10 cursos por semestre sendo oferecidos no Brasil. A gente está em um total de alunos que concluíram o curso, portanto, ao longo do tempo, de 1.388, e essas novas iniciativas que eu falei do curso de extensão e do curso avançado. Regionalmente, aí não vai dar para ler o nome de todas as cidades, mas ainda tem uma concentração mais aí em Sudeste, mas também espalhado, né? A gente já foi muito para o interior de São Paulo, mas também Sul, Centro-Oeste e Nordeste. A ideia é realmente que a gente consiga disseminar esse conhecimento. Agora, falando especificamente, falar um pouquinho do conteúdo desse curso para gestores sociais. Então, de objetivo essa disseminação de cultura, então, muito focado nos conceitos de avaliação, na importância da avaliação, e a ideia é de preparar esse gestor para demandar, acompanhar e analisar uma avaliação. Então, no mundo perfeito, a gente gostaria que esse próprio gestor tivesse condição, ele mesmo, de fazer a avaliação, mas, no mínimo, como um gestor de projeto, que ele tenha condição de acompanhar uma avaliação e entender, dar todo o instrumento para ele, para que ele possa acompanhar uma avaliação. Porque a avaliação também não pode, ela acontece justamente nessa interação entre o gestor que conhece o seu projeto, sabe quais são os seus objetivos e quais são esses canais em que o projeto acontece, e o avaliador mais técnico, que vai conseguir construir essa avaliação. E aí o conteúdo do curso, há um detalhe dos cursos, né? Os cursos começaram abertos, então, nos cursos abertos, que são, eles normalmente abrem no site da Fundação a inscrição, normalmente são mais alunos de terceiro setor, mas, nos últimos anos, a gente tem feito alguns módulos fechados em parceria com secretarias, em parceria com alguns institutos que, às vezes, financiam ONGs, então, a gente promove, através desse instituto que financia ONGs, alguns cursos também, então, tem saído alguns cursos fechados também. E, nesse objetivo de disseminação do conhecimento, normalmente, a gente tem turmas heterogêneas no seu conhecimento anterior mais quantitativo, que é uma questão que o curso traz. O curso é focado em avaliação de impacto, em análise de custo-benefício, portanto, é um curso mais quantitativo. Mas a gente, acreditando que essa disseminação é importante, a gente até tem pré-requisitos, eu vou passar por eles, mas que a gente, hoje, entende que é mais uma... a pessoa sabendo que o curso é um quantitativo e tendo interesse, essa pessoa acaba entrando no curso para participar. E tem questões lá dentro do curso dessa heterogeneidade que, hoje em dia, a gente está discutindo, quão bom é ou não para o andamento do curso. O curso passa, então, pela importância da avaliação, essas informações necessárias para a avaliação, que é um pouco uma discussão de objetivos, de indicadores e de base de dados, né?
A gente brinca que, no começo do curso, quando os professores perguntam para os alunos se eles têm dados, todo mundo tem dado, mas quando a gente começa a entrar falando, olha, mas não é o dado só do relatório, a gente vai precisar de uma planilha, né, que seja em Excel, com os dados organizados por indivíduo, por beneficiário, aí, ao longo do curso, as pessoas vão vendo que talvez elas não tenham os dados na forma que eles são necessários. A gente, na parte de avaliação de impacto, dá uma noção de estatística básica e a gente ensina a fazer regressão. A gente não ensina a teoria de econometria e de estatística aprofundada, mas a gente acredita que é na prática que esse conhecimento acontece. Então, o curso é dividido entre aulas mais teóricas e a prática, e a gente faz, assim, as pessoas têm que trabalhar, então elas descobrem efetivamente na prática do que a gente está falando quando está falando de base de dados, porque eles têm que entregar um trabalho no final do curso. Tem a parte de matemática financeira, que é matemática financeira aí aplicada à avaliação de impacto, de cálculo de valor presente, de taxa de retorno. E todo o curso, desde o início, ele é montado, são 72 horas em 12 semanas. Né? São, normalmente, um dia por semana, de 6 horas, ao longo de 12 semanas. Então, já no início do curso, eles são convidados a pensar em projetos, eles se unem em grupos. Normalmente, num grupo, tem um aluno que realmente tem os dados do seu próprio projeto, então, são sempre avaliados projetos dos próprios gestores que estão lá fazendo o curso, que eu acho que é um grande incentivo. E aí todo o curso é permeado por esse exercício de avaliação para a construção dessa avaliação que é feita e apresentada no final do curso. Para esse curso, ao longo do tempo, a gente foi organizando esse material. Então, hoje, a gente tem apostila, tem os slides aula a aula, a gente foi construindo alguns estudos de caso. Então, ele está, vamos dizer assim, bem padronizado. Acho que os professores eles têm, nos seus cursos, liberdade de acordo com a sua turma de acrescentar e ajustar, mas a gente tem um curso bem padronizado e com os materiais organizados. Como eu falei, os professores são contratados, normalmente a parceria é local para a infraestrutura. Então, a Fundação Itaú Social não tem um escritório ou uma sala pelo Brasil inteiro, mas a gente sempre procura parcerias em todos os lugares que a gente vai. O certificado, o que é exigido é o mínimo de frequência de 75%, quer dizer, existe um incentivo, e isso acaba acontecendo, todos apresentam um trabalho no final do curso, mas a gente não tem uma prova, a gente não exige comprovação de conhecimento no final do curso. E é um curso gratuito. E os pré-requisitos, como a ideia é que a avaliação efetivamente, futuramente, aconteça nas instituições, então, tem um olhar para a instituição, se essa instituição é uma instituição relativamente organizada. O fazer parte do público-alvo do programa é terceiro setor, setor público, não é um curso para setor privado. E aí, um pouco, que essa organização social ela tem um tamanho mínimo, né? Então, não é para em número de pessoas atendidas e de funcionários registrados. Então, que ela tenha uma estrutura, que ela não seja uma instituição que funcione só com voluntários. E aí, por trás, a ideia de que talvez isso mostre maior dificuldade futuramente, talvez, de fazer efetivamente uma avaliação. E, para o aluno, conhecimentos básicos de Excel. Já foi falado do Excel aqui, a gente usa Excel no curso inteiro, mesmo na parte de estatística, tudo que a gente faz em Excel no curso, e a gente tem que ensinar o Excel, a segunda aula do curso é uma aula de dia inteiro de Excel. E, mesmo assim para alguns alunos, isso é uma grande dificuldade, essa é uma heterogeneidade do curso, para alguns alunos que já conhecem, é uma coisa simples, para os que não têm conhecimento, não tem nada de simples trabalhar com as planilhas, mas a gente ensina o Excel, e o curso, a partir daí, todo o trabalho de dados é baseado em Excel. E conhecimentos básicos de estatística e matemática financeira, que as pessoas declaram na hora da inscrição. E foco em gestores de políticas sociais, né? Acho que é um curso que tem uma grande troca, um grande ganho de ter uma turma de 30 pessoas, de 30 instituições diferentes, com seus projetos, com a experiência dos seus projetos, portanto, muito conhecedores dos seus problemas, do que querem avaliar e do que é relevante nas suas organizações. E turmas de cerca de 30 alunos. Aí, o curso de extensão para a graduação, que é mais recente, ele tem um conteúdo similar, mas em horas, ele tem 48 horas, então ele é menor em horas, e a gente ajustou um pouco esse conteúdo para esse aluno de graduação, que, por um lado,
não conhece tão bem esse universo de ONGs, então tem todo um discurso mais para apresentar esse mundo social e de desenvolvimento social para esse aluno. Mas, na parte, como ele é um aluno que está tendo as matérias de estatística, isso é uma coisa que é exigido como pré-requisito para ele, então, algumas partes de teoria mais de econometria e estatística têm as suas horas reduzidas. Mas o esforço aí é grande da gente começar o curso com uma lista de ONGs para que esses alunos possam ir atrás dessas ONGs e conhecer e trabalhar com dados de organizações sociais também. Lógico, assim, eles têm uma dificuldade adicional do curso de gestores, porque eles têm que entrar na ONG e convencer essa instituição a ceder os dados, a passar as informações. Mas eu acho que um grande ganho para esse aluno de graduação é justamente esse contato com essa realidade. E o curso avançado que eu falei, o programa dele ele tem um início de econometria básica, que é mais nivelamento de conhecimento, a econometria específica para avaliação, como eu falei já de nível dos cursos de mestrado. A gente traz algumas palestras sobre desenho e práticas de avaliação também ao longo do curso, uma tentativa de dar esse olhar. Assim, a gente ensina conceitos e a formalização teórica, mas tenta trazer muita discussão para a prática também, de casos reais. Retorno econômico é um módulo específico que é de avaliação, focado em terceiro setor didática para as pessoas que vão sair dali e vão dar aula no curso. É uma carga horária de 140 horas em janeiro e fevereiro, então tem um intensivo de verão que a gente tem oferecido. Os professores que dão aula nesse curso são professores especialistas reconhecidos na sua área de atuação de diferentes instituições, então a gente trabalha com pessoas de várias instituições de ensino e de pesquisa. E os alunos também, a gente faz um balanceado entre a dispersão geográfica desses alunos, onde eles estão, que são alunos que já têm um mestrado iniciado, porque a gente exige que eles tenham conhecimento básico de econometria, e o pré-requisito de econometria. Mas a gente tenta sair o máximo possível, expandir essa oferta. E aqui eu trouxe, eu sei que eu não tenho muito tempo, mas eu trouxe, que é uma coisa que, assim, por um lado, a Fundação Itaú Social tem como pauta avaliar todos os seus programas, então esse curso de formação também faz parte do escopo de avaliação dos programas, e os alunos sempre brincam com a gente ao longo desses anos, puxa vida, vocês dão um curso de avaliação, quando é que vocês vão avaliar o curso de avaliação? E a gente fez a avaliação do curso de avaliação. Sempre teve, no final do curso, uma avaliação de reação, então a gente sempre colheu os comentários dos alunos. Acho que muitos dos materiais eles foram construídos muito em cima das demandas dos alunos. Esse dia de Excel ele foi aumentado em função também das demandas dos alunos. E pontos positivos vem muito do discurso de objetividade, de trazer para uma ferramenta de gestão importante, de uma metodologia quantitativa consistente, esse olhar mais para dados, pensar objetivos, pensar em indicadores. Isso aparece muito, e sempre nos comentários, e essa heterogeneidade dos alunos, às vezes vista como boa, às vezes vista como uma questão. Na avaliação de impacto, nós fomos nas instituições dos ex-alunos, assim, não necessariamente o ex-aluno do curso ainda estava naquela instituição, mas o nosso interesse era ver como quem se inscreveu no primeiro momento foi a instituição, então a gente foi atrás das instituições. No caso, como a avaliação de impacto tem grupo de tratamento e controle, a gente pegou os lugares onde a gente tinha lista de espera para ter um grupo de comparação, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e foi comparar práticas de avaliação, de planejamento e de insumos para avaliação, que a gente chama ali de manutenção de dados, informações de custos, foi perguntar para essas instituições, alguns anos depois do curso, se essas práticas estavam instaladas, e para avaliação de impacto, a segunda pergunta é se as práticas estão ali, era ver se as instituições dos nossos ex-alunos estavam com um nível de prática maior do que os alunos que não participaram naquele momento do curso. O que a gente vê, assim, resumindo o que está aí, é que a declaração de avaliação é muito alta, então, praticamente todas as instituições declaram fazer algum tipo de avaliação. Quando a gente pergunta de avaliação especificamente de impacto, a resposta também é muito alta, e até na primeira resposta era uma resposta intrigante para a gente, porque
As instituições dos nossos ex-alunos, especificamente a avaliação de impacto, diziam que faziam menos avaliação de impacto do que as outras instituições. E aí a hipótese que a gente teve para essa resposta foi, acho que o conceito de avaliação, apesar de que a gente, na entrevista, a gente tinha os conceitos escritos, né? Para as pessoas eram lidos os conceitos do que a gente estava chamando de monitoramento, o que a gente estava chamando de análise de avaliação de impacto, mas na nossa leitura, no final, foi, acho que a gente... Assim, o conceito pode ser usado de muitas formas. Os nossos alunos respondem muito especificamente o que eles aprenderam, que é avaliação de impacto. No geral, isso pode ser entendido de uma forma muito ampla, a gente precisa investigar melhor. Assim, tem uma resposta muito alta de avaliação e uma falta de clareza aqui de se existe ou não uma diferenciação, e a gente foi fazer uma pesquisa em profundidade com 20 entrevistas, a maioria ex-alunos e alguns alunos dessa lista de espera, justamente para ver essa diferença de captar o que é o conceito, né? Então, verificar como as organizações se adequam aos conceitos de avaliação e verificar a prática em si. Então, realmente, a gente vê uma diferença de entendimento de conceito muito grande, ou de uso diferenciado, né, dos mesmos termos, mas com entendimentos diferentes do que está por trás deles, e vê muito pouco a avaliação econômica, que a gente chama de impacto e custo-benefício inteira feita, a gente praticamente não vê, mas vê alguns indícios. Então, a gente vê mais uso de pensar em objetivos e indicadores, vê o uso no planejamento, para planejamento, então, uma forma menos subjetiva de pensar os seus projetos, a gente consegue captar isso para os nossos ex-alunos, mas a gente não consegue ver o uso efetivo da avaliação. E aí, na fala dos alunos, o que vem é uma dificuldade tanto institucional, quer dizer, acho que a cultura não está completamente impregnada da avaliação, e de recursos mesmo, inclusive de tempo, assim, não só financeiros, mas de tempo dentro da organização do dia a dia, de conseguir pôr em prática essa avaliação. E aí, de conteúdo, muito uma necessidade de aprofundamento e uma prática mais acompanhada da avaliação depois do curso. O curso é intenso, essas 12 semanas, acho que são 12 semanas bem intensas. Eu costumo assistir algumas finais de aula com as apresentações dos trabalhos. Assim, eu acho que os alunos saem felizes do curso com o aprendizado, mas dá para ver que é um período bem intenso aí de novos conhecimentos. E a gente está nesse momento, nestes meses, para o ano que vem, pensando justamente em cima dessa avaliação em algumas ações aí de fazer algum teste de novos critérios de seleção de alunos, essa questão de heterogeneidade que aparece. Vamos ter uma avaliação de aprendizado antes e depois, não como... não para o certificado em si, mas simplesmente para ter uma mensuração no curto prazo ali de aprendizado dos alunos. Estamos pensando numa rede de ex-alunos, justamente nesse pedido de um acompanhamento posterior da falta desse suporte. Então, a gente está construindo essa rede. Talvez um curso introdutório ali de alinhamento e apoio para algumas avaliações de projetos, para justamente a gente poder gerar mais insumos para esses cursos. É isso. Obrigada.